Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A partir de agosto, a Fiocruz vai fabricar totalmente alguns dos medicamentos para o tratamento do vírus HIV. Essa iniciativa vai baratear em milhões de reais o custo do tratamento da AIDS para os cofres públicos, já que, no Brasil, os medicamentos para frear a síndrome são oferecidos de graça pelo SUS. Salvador faz uso de medicação para tratamento de HIV desde 2011. Com o uso do Duplivir, um único comprimido com 2 princípios ativos, ele leva uma vida normal. É muito importante as pessoas terem isso facilitado, porque a adesão ao tratamento faz com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e reduz as chances de transmissão do vírus, uma vez que a carga viral fica indetectável. Então as pessoas em tratamento, elas deixam de transmitir o vírus. O Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS e o Sistema Único de Saúde oferece um medicamento antirretroviral de graça há 23 anos. Agora, o remédio que salva vidas passa a ser fabricado totalmente pelo laboratório da Fiocruz. A fabricação pública do remédio é o resultado de uma parceria entre a Farmanguinhos e o laboratório particular Banfler, que começou em 2014. Com a transferência tecnológica para a Fiocruz, a população brasileira tem garantido a produção mais barata da medicação. Antes, cada comprimido custava R$ 3,00 no mercado. A Fiocruz conseguiu reduzir o custo para R$ 1,90. Isso significa uma economia de 258 milhões de reais aos cofres públicos. Outro benefício será o aumento da produção. Nos primeiros 4 meses do ano, a Farmanguinhos produziu 39 milhões de unidades. A estimativa é que até o fim do ano sejam mais de 75 milhões. Nós absorvemos já o controle de qualidade do medicamento aqui no passado, absorvemos toda a parte de embalagem do medicamento e agora nós fabricamos, que é o ponto final da transferência de tecnologia. Agora nós estamos reunindo a documentação para apresentar a Anvisa, que isso que vai acontecer agora entre julho e agosto. A partir do momento que a gente apresentar a Anvisa, que é a agência reguladora, toda a documentação da fabricação desse produto, já estamos aptos a distribuir o produto através da produção em Farmanguinhos. Um estudo divulgado pela Fiocruz mostrou que os jovens brasileiros valorizam a ciência e a tecnologia. Mas muitos têm dificuldade em identificar as fake news científicas que circulam no mundo virtual. Além disso, muitos outros questionam a teoria da evolução e os efeitos das mudanças climáticas. Esta é a primeira vez que a pesquisa foi feita no Brasil. Em março e abril deste ano, foram ouvidos mais de 2.000 jovens entre 15 e 24 anos de todas as regiões do país. O estudo abordou algumas questões como o acesso ao conhecimento, a desinformação e a percepção com relação às fake news, às notícias falsas. Entre os resultados, alguns pontos são destaques. A maioria tem interesse em temas de ciência e tecnologia. Os jovens têm uma imagem positiva da figura do cientista e acreditam que homens e mulheres possuem a mesma capacidade para serem cientistas. Apesar disso, a maioria dos jovens não sabe mencionar uma instituição brasileira que faça pesquisa, nem o nome de um cientista brasileiro. 54% acreditam que os cientistas podem estar exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas e 40% dos entrevistados não concordam que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. Outra constatação do estudo foi a de que a maioria dos jovens tem dificuldade em saber se as notícias que recebem pelas redes sociais ou aplicativos de trocas de mensagens são falsas. De primeira é difícil, né? Mas se a gente buscar um pouquinho mais, a gente consegue, né, identificar a fonte das coisas que a gente recebe. Acho que a gente deveria ter uma preocupação maior no que a gente passa para as pessoas. Eu procuro, assim, saber, porque eu me sinto um certo incômodo, entendeu? Digamos assim. Porque o fake news está tão avançado que eu não sei como explicar.
A coordenadora do estudo explica que as dúvidas criadas pelas fake news podem gerar angústia e insegurança. Um aspecto importante que a gente percebeu é justamente essa mudança do ecossistema de informações. Então é muito isso, eu tropeço na informação, eu recebi, a informação chegou até a mim, está muito passivo, né, com relação às informações e também uma perda de protagonismo nesse processo de acesso e consumo da informação em geral, mas também científica. Em tempos de dinheiro curto, os moradores de condomínios enfrentam o desafio de reduzir as despesas para investir em manutenção e reformas. E nós vamos mostrar agora o que os síndicos estão fazendo para conseguir equilibrar as finanças. Irene olha com orgulho para o condomínio onde mora há quase 40 anos. Muita coisa mudou por aqui nos últimos meses. A piscina foi toda reformada, a grade pintada. A academia ficou bem melhor. O jardim nem se fala, hoje tem até fonte funcionando. Tudo isso porque sobrou dinheiro. Não está sendo feito nada paliativo, nada de qualquer jeito, para depois, daqui 2 anos, fazer de novo. As mudanças foram possíveis depois da chegada do Carlos, que é síndico profissional. Ele não mora no condomínio e é pago pela função. O novo síndico implementou várias medidas de economia, como instalar lâmpadas LED, diminuir a pressão da água e maior rigor na cobrança do condomínio. Foram reduzidas as horas extras dos funcionários e renegociados os contratos de prestadores de serviço. No final, o resultado foi uma economia de quase 20% por mês. No caso, todas as economias aqui que a gente gerou nesses últimos 12 meses, tem sido possível a gente reinvestir isso no próprio condomínio. As estratégias para a redução de custos são as mais variadas possíveis. Aqui neste outro condomínio foi instalada uma portaria remota, que funciona à noite. O porteiro fica aqui durante o dia, mas das 6 da noite às 6 da manhã, o controle de entrada e saída é feito à distância, por uma central com a ajuda das câmeras de segurança. Carlos também é síndico aqui e conta que a economia chega a R$10 mil por mês. A gente tem aí sistemas inteligentes que reduzem o número de funcionários, reduzem também despesas e tanto no controle de manutenções, quanto no controle do próprio consumo e na mão de obra física. Então, a tecnologia tem sim agregado muito valor para o condomínio. O consumidor já notou que, para manter o preço, tem fabricante que diminui a quantidade do produto. O que muita gente não sabe é que existem regras para mudar a embalagem. O pacote de bolacha continua com o mesmo preço, mas a quantidade que vem na embalagem diminuiu. Geralmente é sempre em letrinha muito miúda, né? Reduzimos de tanto para tanto naquelas letrinhas minúsculas. E a gente tem que sempre ficar atento, né? Como tudo. Um exemplo, o papel higiênico, né? Você leva 16, aí você está pagando 15 e na realidade a quantidade de metros é diferente, não é, por exemplo, 30 metros. As empresas têm liberdade para cobrar o quanto quiserem pelos produtos, mas maquiar as embalagens levando o consumidor a se enganar, pensando que está economizando quando na verdade não está, pode render multa. Uma portaria de 2002 do Ministério da Justiça diz que os fornecedores que alteram as quantidades dos produtos devem informar na embalagem de forma destacada que houve alteração, a quantidade de produtos antes e depois da alteração e a diferença entre quantidades em valores absolutos e percentuais. Isso por pelo menos 3 meses após a mudança. E mesmo com a informação na embalagem, a estratégia de venda pode ser considerada publicidade enganosa. A maquiagem de produto em si, ela acaba tendo esse objetivo, né, de confundir o consumidor na hora de adquirir o produto. Então, quando você tem a redução do tamanho da embalagem com a manutenção do preço, você está fazendo uma correção de preço contrária, né? Você mantém, mas oferece menos. Só no site Reclame Aqui foram 816 reclamações de janeiro a maio deste ano, referentes à diminuição de quantidade e mudanças na embalagem. A mudança em potes de sorvete foi uma das que chamaram a atenção. Às vezes é melhor você aumentar um pouco o preço e manter o tamanho e mostrar que o produto encareceu, as coisas encarecem, a inflação está aí, a gente vê todos os dias. Quando parece que você está tentando enganar o consumidor,
é ruim para todo mundo. É ruim para a marca e é ruim para o consumidor, que no final das contas ele vai ver que ele está pagando o mesmo preço numa quantidade menor do produto que ele está acostumado a consumir. Uma comparação do Rio Antigo com o atual e a participação da Light, a Companhia de Energia Elétrica, no desenvolvimento da cidade. É o que oferece a exposição Rio Energia em Movimento, no Centro Cultural da Light. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até o fim de agosto. Como era o Rio de Janeiro do início do século passado? Para tentar imaginar a vida urbana neste período, as fotos de Augusto Malta são de enorme contribuição. O fotógrafo da prefeitura documentou os principais acontecimentos do tempo dele. Parte do acervo está na exposição Rio Energia em Movimento. A primeira parte, a gente dá um enfoque no boom dos serviços públicos no início do século XX, quando a Light tinha toda a parte de transporte, iluminação pública, energia, telefone e gás. A segunda parte é voltada para as fotos do Malta, onde a gente fez uma releitura, né? Malta trabalhava para a Light como contratado, ele era funcionário da Light. E para encerrar, existe uma parte onde a gente fala muito da sustentabilidade do setor elétrico, das questões que mais impactam a sustentabilidade, que é a parte de furto de energia, o consumo consciente e a segurança. Esta obra interativa mistura o passado e o presente. O fotógrafo André Seriaco procurou exatamente os mesmos ângulos das fotos antigas e, com o toque, é possível ver a transformação da cidade. Com mais de 100 imagens, a exposição traz também propagandas antigas sobre a chegada dos serviços públicos como iluminação, gás e eletricidade. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.